entender. Aí os discípulos começaram a pregar. E explicar aquelas pessoas. Não, rapaz, a gente não toma bêbado, não. A gente não sou louco, a gente não toma bêbado. É o poder de Deus. Foi uma promessa que Deus prometeu. Uma simbologia. E começou Pedro e João. Isso muitas vezes só sobrava para Pedro e João. Glória a Deus. Pedro foi um dos homens mais teimosos, rebelde, Aleluia. quando andava com Jesus. Mas Jesus pegou ele e transformou. Glória a Porque Deus. Jesus é assim. Ele gosta dos rebeldes. Glória a Jesus. Ele gosta dos valentes. Ele só escolhe pessoas assim para a sua obra. Aleluia. Porque depois se firmou. Quando Pedro se firmou com João, a Bíblia diz que só a sombra de Pedro e João, quando passava pelas ruas, que tinha os coxos, estava lá deitado, só a sombra dele, não precisava nem ele estender as mãos. Só a sombra dele, quando ele passava, os enfermos começavam a se levantar e andar. Começavam a se levantar e andar. E andar. Porque era o poder de Deus sobre a vida de Pedro e João. Assim não é diferente da minha e da tua vida. Se nós der lugar a Jesus, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Veja só, eu vou terminar. Eu estava em uma certa igreja lá no Curado. Eu fazia parte lá, eu era na época, minha esposa, ela sabe dessa história. Eu era diácono. Glória a Deus. Aí veja só, aí eu fui convidado, eu estava numa igreja e fui convidada para outra, pregar. Aí eu estava pregando, que eu não me lembro, foi 4 tipos de vento ou foi 5 tipos de vento. Principalmente esses 2 tipos de vento que eu falei aqui, entrou na pregação. E falava sobre a limpeza espiritual. E eu jejuava muito, porque eu não trabalhava, eu me empenhava muito na obra. Jejuava muito, orava muito, buscava muito, e era todo dia dentro da igreja. E de repente eu comecei a pregar sobre tipos de vento dentro da igreja. E o coral estava lá. Tinha o coral dos homens. E de repente Deus mostrou algo para eu descer para baixo do coral. E orar para aquelas pessoas que estavam no coral e botar as mãos na cabeça delas. Na cabeça deles. E eu disse, Deus mandou eu descer aqui, mandou você fazer uma fila, que eu quero orar por cada um que está aqui. Mas no coral tinha muitas pessoas desconcertadas e eu estava ali no meio. Então, nesse dia a igreja estava cheia. O pastor não estava na igreja, quem estava era um dirigente dirigindo. E eu comecei a botar a mão num, o outro caiu. E assim eu fui, comecei a botar a mão no outro e o outro caiu. Comecei a botar a mão no outro de novo e o outro caiu. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Comecei a botar a mão no outro e o outro caiu. Eu disse, oxi, o que está acontecendo, meu Deus? E caiu, foi caindo. Quando pensou que não estava todo mundo no chão. Aí Deus disse, vá lá e coloca a mão de novo que eles vão se levantar. Aí eu cheguei e botei a mão de novo neles e eles foram se levantando. E os pessoal da igreja se levantou também para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi feita a obra do Senhor. Pessoas que estavam com espírito mal se manifestou. Deus me usou para expulsar aquele demônio. Mas nem todo mundo que caiu estava endemoniado. Não, Deus falava para mim que tinha as pessoas que estavam fracas. Tinha as pessoas que estavam sem força para caminhar na presença do Senhor, sem força para orar. Elas caíam, louvado seja Deus. Mas quando se levantavam, Deus renovava aquelas pessoas. Foram renovadas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí veja só, não terminei.
mais 2 camaradas lá. Eu estava, na época, com uma gravata maior do que essa, batia aqui embaixo. Eu não sabia direito da nó em gravata, eu era um pouco meio atravessado, porque eu estava ainda começando, eu era auxiliar, depois tinha acabado de ser o gira diácono. Aí veja só, aí ele olhou para mim e disse, olha, aceita aqui, eu aceitei com ele no altar, depois que terminou o culto, ele esperou sair todo mundo, ele disse, olha, irmão, eu quero fazer uma pergunta ao senhor, eu digo, diga, o senhor já foi da Igreja Universal, foi? Eu disse, de quem? O senhor já foi da Igreja Universal? Porque se o senhor foi da Igreja Universal, aqui a gente não aceita o pessoal da Igreja Universal não. Porque o senhor botou a mão na cabeça dos irmãos, principalmente do coral, caiu todo mundo do coral. Isso ficou uma vergonha aqui para mim, irmão. Eu disse, irmão, vá orar e vá perguntar a Deus. Eu disse, tá bom, irmão. Aí o outro ficou olhando para mim, eu acho com vontade que ele estava com a raiva de pegar no meu pescoço com a gravata e tudo, meu pau. Eu mandei ele de portão. Eu disse, pronto, ele vai me pegar agora. Se ele me pegar, a minha voada e saltar para baixo, já é o Maguinho. Mas, veja só, é assim, quando o crente está dando fruto, ou seja, um pé de árvore está dando fruto, quando a manga está madura, todo mundo quer voar pedra, sim ou não? É muito difícil eu voar pedra numa manguinha verde, não, porque ela está verde, está rindo demais, aquela manga que é tão azeda. Presta não, mas quando a manga está madura, todo mundo quer voar pedra, quer apredejar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o maior é quem está comigo e quem está contigo, que é Deus